Sim, senador, esperávamos que o senhor participasse da mudança do país. Então, por que o senhor está caindo nessa polarização entre o Lula e o Bolsonaro, sabendo que o jogo do Lula é sufocar a esquerda? Por que a polarização? Porque essa escolha não foi feita por mim, Daniele. Essa escolha foi feita pela sociedade brasileira. Veja só, o Lula lidera as intenções de voto para a presidência da República com 41%, 42%. Eu advogava por uma terceira via, Daniele. Eu fui reeleito senador em 2018. Em 2019 inaugurou o meu mandato no Senado. E eu acho que você é testemunha que eu advogava naquele período já a aproximação da rede com a candidatura de Ciro Gomes, que eu acho que é um ótimo candidato à presidência da República. Acho que, inclusive, é um candidato que tem um programa muito consubstanciado de transformações no país. Só que a dinâmica do tempo e a lógica impôs que não tem esse espaço terceira via hoje no Brasil. Quem é que está colocado aí como terceira via? É o Moro? Convenhamos. Moro e Ciro. Mas convenhamos. Menos. No caso do Moro, o Moro é o Bolsonaro comendo de garfo e faca, né? É o bolsonarismo personalité, né? É a mesma coisa, é o que deu resultado nisso daqui. E eu acho o seguinte, nós corremos um risco sério. Sabe qual é o risco que nós corremos? De nós termos um segundo turno sangrento. E Jair Bolsonaro... Sangrento de tem morte. Embate nas ruas. Tem morte. Eu tenho medo disso também. Tem morte. Falei aqui várias vezes para vocês. Tem morte. Tomar muito cuidado. Porque eu advogo que todos os democratas do país têm que já juntar. A terceira via tem que estar em torno da chapa do presidente Lula. E eu advogo, inclusive, a chapa Lula e Alckmin. A terceira via, inclusive, se tem uma terceira via, pronto, é o governador Alckmin, que tem um espectro político totalmente diferente do espectro político de Lula. Né? Muito surpreendente essa junção. Mas representa o que o Brasil precisa depois de Bolsonaro, a reconciliação nacional. Né? Vamos deixar... O compromisso do democrata nesse momento é o seguinte, é superar esse momento. Queremos restabelecer o jogo político. Nós temos que colocar a bola dentro das quatro linhas, e nas verdadeiras quatro linhas, não da que Bolsonaro fala, do jogo democrático, da disputa entre as posições políticas diferentes. Contra Bolsonaro não há jogo democrático. Repito, não há jogo democrático contra aquele que diz que se não ganhar as eleições, ele não reconhecerá o resultado. É por isso que eu advogo. O próximo governo, eu tenho dito, eu vou dizer isso inclusive ao presidente Lula. Eu acho que o presidente Lula tem que fazer um governo de conciliação nacional, tem que reunir todos os democratas do país. Eu acho que uma das reformas que o país precisa, que é o fim da reeleição, das reformas políticas que o país precisa, eu acho que ele tem que implementar, e até pela condição dele. Ele é o que tem mais condições de implementar isso, porque já foi presidente da República 2 vezes. Está uma idade avançada. Vai ser reconduzido agora ao governo da República. Né? Então ele tem todas as condições de executar isso, de pôr fim a esse instituto. A reeleição, né? Pelo amor de Deus. Fim a esse instituto da reeleição. Juntando ainda com o diferente, é a prova que nós precisamos. Alguns colegas meus, alguns amigos até dizem o seguinte, fazem uma crítica muito acertada, dizendo o seguinte: não, o PT errou em 1985 quando não foi para o colégio eleitoral derrotar a ditadura. Porque naquela época o PT não aceitou o resultado da emenda de Oliveira, a emenda direta, e não foi para o colégio eleitoral. Eu concordo com isso. O PT errou naquele ano de 1985. Mas aqueles que falam isso na atualidade e não estão conscientes que o Brasil vive um período tanto ameaçador para a democracia quanto o período da ditadura que se encerrou em 1985, estão recaindo no mesmo erro. Estão dando espaço, estão criando possibilidades para ter um segundo turno em que um cara que tem compreensões de mundo fascistas, autoritárias, que fortaleceu uma cultura de ódio nesse país, continue. Este cara continuar é o fim do jogo democrático no país. Ele vai escolher ainda 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. E, aliás, nós não sabemos, depois de outro mandato dele, se vamos ter democracia de novo, se vamos continuar tendo Supremo Tribunal Federal, se vamos ter ainda legislativo. Além disso, o fato dele não reconhecer, imagina um segundo turno colocado com essas duas forças. Imagina ele com um monte de gente que tem acompanhando ele com arma de punho, andando pela rua. E aí tem um comício do adversário no outro lugar. O que custa ele dizer, vamos resolver a parada ali naquele comício? Ali. Hoje, jornalista está sendo agredido na cobertura política de Jair Bolsonaro.
Imagina o que pode acontecer na radicalização. Então, quem escolheu a polarização, e assim, polarização é quando tem dois polos. Realmente, eu acho que tem dois polos. Primeiro, quem escolheu a polarização foi a sociedade brasileira. E a sociedade brasileira coloca Lula com 41%, 42% das intenções de voto. E o Bolsonaro tá com quanto? Aí varia na pesquisa. Tem pesquisa que ele está com 28%, tem outros que ele está com 30% e tal. Então, é a sociedade brasileira que escolheu em primeiro lugar. Em segundo lugar, não é real e não é verdadeiro o argumento que muitos dizem assim, não é igual uma coisa e a outra. Não são iguais. Não são iguais. Um vem da tradição democrática, surgiu na luta contra a ditadura, governou o país, respeitou os resultados das eleições, cometeu erros se cometeu, mas respeitou as regras do jogo democrático. O outro conspira todo dia contra o Estado Democrático de Direito. Então não é verdade que são iguais. Tem diferenças antagônicas. O que eu advogo nesse momento é, nós temos que ter uma chapa de união nacional, temos que reunir todos os democratas em torno dessa chapa de união nacional. Aí, depois de... Essa não é a última eleição. Eu quero que nós temos outras eleições presidenciais. Nós estamos em 2022. Eu quero em 2026 que temos eleições presidenciais de novo. Em 2026, aí é o seguinte, volta ao jogo. Volta assim as forças democráticas a disputarem. Agora é hora de banir a ameaça à democracia. Se nós não resolvermos isso agora, eu não tenho certeza. Se Bolsonaro ganhar, eu não sei se vamos ter em 2026 eleição presidencial de novo, né? Mas deixa eu fazer uma leitura do que você está falando e o final da pergunta da menina aí, né? Ela fala se o Lula não está enfraquecendo a qualquer... As esquerdas. As esquerdas. Que ele, na verdade, ele está sufocando... É ele? É ela. Ah, ela tá. É a Daniela. É a Daniele. Daniele. Ela fala assim, a polarização entre Lula e Bolsonaro, sabendo que o jogo do Lula é sufocar a esquerda. Então isso é uma pergunta. E a segunda pergunta, pelo que eu entendi, é... Se o Ciro tivesse forte o suficiente, você apoiaria o Ciro? Acho que até o Lula apoiaria o Ciro. Quem tivesse no combate ao Bolsonaro, você estaria se aliando a ele? O melhor qualificado, se a candidatura do... Se tivesse igual, Ciro e Lula, mesmo número no Ibope. Matematicamente não daria, né? Porque... Não, mas se tivesse os três aí brigando... seria meu sonho. Já imaginou se tivesse um segundo turno Lula e Ciro? Pô, seria meu sonho de consumo. Não, eu tô falando se o Ciro tivesse no lugar do Lula, ele alto e o Lula... Aí eu acho que o próprio Lula já apoiaria o Ciro. Entendi. Né? Eu acho que... convenhamos. Mas isso que ela pergunta, você não acha... O que ela apertou? De sufocar a esquerda? Sufocar a esquerda. Olha, Você já ouviu isso? Eu já ouvi, e até em alguns momentos eu fui partidário dessa opinião. Mas veja, o presidente Lula está com 70 e tantos anos. Se tornou um líder... passou que... Eu costumo dizer o seguinte, né? Quem visse o filme do Brasil desses 10 anos, iria dizer o seguinte, o roteirista endoidou. Total. Não é não? Dá uma olhada no filme do Brasil desses 10 anos. Cara, que um doideira. líder operário, né? Assim, um governo de centro-esquerda assumiu o país. Esse governo de centro-esquerda, por erros cometidos, é impeachmentado. Né? Comete erros e tal, por erros cometidos, e por outro lado, por outros excessos, enfim, o fato é que o governo é impeachmentado. Né? O principal líder operário é preso. Todo mundo acharia que... E aí, depois da prisão dele, ele era o favorito para as eleições de 2018, ele é preso, né? E é eleito o principal antagonista dele. Depois, o juiz que o prendeu vai servir ao antagonista, que em função da prisão ele ajudou a eleger. Né? Tempos depois, o líder operário é reabilitado. Né? E pode concorrer. Passa a liderar as pesquisas de intenção de voto e vai disputar a eleição com o juiz que o prendeu e com o antagonista, que ganhou a eleição sem ele. Que doideira. Então é o seguinte... Não, e o vice... Motorista... E o vice é o Alckmin. Aí essa aí é o grande enredo. E o vice disputou a eleição com o líder operário. No começo da década, né? Disputou a eleição. Eu acho que esse, inclusive, é um bom símbolo. É um símbolo sobre o que estamos conflagrando, sobre o que está disputando, sobre o que está... E o Brasil tem esse talento, tem essa possibilidade. Em momentos diferentes, em momentos distintos, reunir os diferentes, realizar uma concertação nacional. Foi assim em 85. Tancredo era igual a Sarney? Não. Tancredo era...
Tancredo vinha do MDB, da resistência à ditadura, e o Sarney tinha rompido com o PDS, com o partido da ditadura. Eram totalmente diferentes, mas representava ali a reconciliação nacional que era necessária ter, para ter uma constituinte, para ter uma Constituição nova e para ter a redemocratização do país. Olha, eu não acho que o presidente Lula, em especial, precise, a essa altura, assim, não sei o que foi a Daniela falou, afogar a esquerda, sufocar a esquerda. Eu não acho que precisa, eu acho que ele precisa, a essa altura. E às vezes, se isso passa a impressão, talvez seja até por erro da própria esquerda, né? Por erros nossos. Entendi. Então, acho que primeiro tem a caracterização. Nós não estamos com uma disputa. O Lula foi qualificado pela vontade dos brasileiros nas pesquisas de opinião que estão colocadas para ser o líder político para fazer a transição para outro tempo. É o único que está em condições e qualidade de fazer isso. Condições eleitorais políticas nos números de pesquisa que tem hoje e condições, além de eleitorais políticas, as condições da maturidade na formação da chapa, pela experiência que tem, pela maturidade, pela idade que tem, para fazer a transição que nós precisamos.